E aí, pessoal, tudo bem? Vamos nessa aula trabalhar o erro de tipo, né? Inicialmente, tá? Então vamos aqui compartilhar a tela. Primeiramente, vamos lá para o Código Penal. Deixa eu só ver aqui porque não está aparecendo aqui, peraí, viu? Agora vai. Pronto, agora apareceu aqui para mim. Então, pessoal, vamos lá. No artigo 20, tá? Do Código Penal, onde define, né? O erro de tipo. Então, tá aqui, ó, erro sobre os elementos do tipo. Aí fala, artigo 20, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, como eu falei até na inicial lá, exclui o dolo, tá? Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, no erro de tipo, o que é que acontece, pessoal? O agente, ele ignora, né? Ou tem um conhecimento equivocado da realidade, né? E aí, esse erro, como fala aí no próprio artigo 20, ele recai sobre elementares, tá? Circunstâncias, né? Ou quaisquer dados que, de certa forma, estejam inseridos na figura típica, tá? Então, o erro de tipo é isso. Então, a gente ele imagina a situação ao redor dele, que, na verdade, né? Não está acontecendo. Então, por exemplo, ele pensa que é uma pessoa, que ele vai tirar fulano, mas na verdade é outra pessoa. Né? Vamos falar sobre o erro contra a pessoa, tal, né? Sobre a pessoa. Ele pensa que está subtraindo uma coisa alheia, mas na verdade é uma coisa que é dele mesmo. E por aí vai. Ou ele pensa que está subtraindo um objeto, mas está subtraindo um objeto similar. Então, ele erra no que tange a elementares, né, as circunstâncias fáticas ali, que integram o tipo penal. Então, nós vamos falar, né, sobre isso. O ponto importante que é o erro de tipo, né, em regra, sempre exclui o dolo, tá? Mas vamos falar de algumas situações aí que o dolo não é excluído, mas em regra, né, ele exclui, tá? O dolo, como fala aí, o tipo penal. E aí, como nós trabalhamos na aula passada, pessoal, há uma diferença importante entre o erro de tipo e o erro de proibição, né? No erro de proibição, o equívoco, ele não recai sobre elementos ou dados agregados, tá? Do tipo penal. Como eu falei, o erro de proibição ele recai sobre a ilicitude da conduta. Então, ele erra no que tange a ilicitude da conduta, beleza? E no erro de proibição, o indivíduo ele conhece o que está acontecendo à sua volta, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Ele não erra em relação a isso. No entanto, o erro dele recai sobre a ilicitude da conduta. Já no erro de tipo em si, né, o erro recai sobre circunstâncias elementares do tipo penal. Então, a vítima não, o indivíduo, ele se engana, né, em relação ao contexto ali que está à sua volta, tá certo? Beleza, pessoal? Só pegar aqui. Então, pronto, avançou. Vou pegar minhas anotações aqui, viu? Então, avançando. Como eu falei, erro de tipo, erro de proibição, beleza. E aí, nós temos as espécies de erro de tipo. Aí eu vou colocar aqui no. Compartilhar aqui no nosso quadro. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Aí temos aqui, vamos colocar erro de tipo. O erro de tipo, né? Artigo 20 do Código Penal, certo? Vimos, né, que ele difere do erro de proibição, né? E nós temos as espécies, né? As espécies de erro de tipo. As espécies de erro de tipo. Primeiramente, nós temos o erro de tipo essencial, tá, pessoal? E nós temos, né, o erro de tipo acidental.
Então, essencial e o erro acidental. Pessoal, o essencial, ele recai sobre dados principais, tá? Ele recai sobre dados principais da conduta, do tipo penal, certo? Já, pessoal, o erro de tipo acidental, ele recai sobre dados secundários, tá? Ele recai sobre dados secundários. E aí o ponto importante aqui ainda, colocar aqui em vermelho, é que há outros pontos importantes, né? O erro do tipo essencial, ele pode ser evitável, ou ele pode ser inevitável. Inevitável, tá? Então, ele pode ser evitável ou inevitável. Se ele é evitável, quer dizer o que é evitável, ou excusável, né? Ou desculpável. Então, poderia, né, ser evitado. Inevitável, indesculpável, né? Então, no caso do erro de tipo inevitável, né? Veremos isso. Ele sempre vai excluir o dolo e excluir a culpa também, né? Então, vamos falar sobre isso, tá? Mais à frente, beleza? E temos o erro de tipo, pessoal, acidental, que ele pode se dar quanto ao objeto, certo? Pode ser quanto à pessoa, ele também em relação à execução do crime, pode se dar na execução do crime, resultado diverso, então, resultado diverso do pretendido, e por fim, nós temos o erro sobre o nexo causal, tá? Em relação ao nexo causal. Então, nós temos essas espécies aí, tá? Erro de essencial, acidental. Então, nós vamos, pessoal, inicialmente, falar do erro de tipo, né, acidental, tá? Então, o essencial, nós vamos deixar para falar mais à frente, né? Então, como eu falei, ó, o essencial, ele pode ser evitável, né? Quando é evitável, quer dizer o que? Ele é injustificável, inexcusável ou vencível. Também tem essas nomenclaturas aqui, tá? Então, o erro tipo essencial, ele pode ser o evitável, né? Uma das espécies também. Quando fala evitável, quer dizer que é aquele que é injustificável, tá? Inexcusável. Vou colocar essa palavra aqui também, ó. Inexcusável, né? É aquele erro que é vencível, tá? Vencível, injustificável. Então, esse erro aí, pessoal, que é o evitável, ele exclui o dolo, né? Por que ele exclui o dolo? Porque não há consciência, mas pune a conduta culposa se prevista em lei, tá? Então, aqui, o erro de essencial, deixa eu pegar aqui só a caneta azul aqui, tá? O evitável, ele exclui o dolo, né? Então, exclui o dolo. No entanto, ele pune a conduta culposa se prevista em lei. Deixa eu apagar aqui. Então, aquele pune a conduta culposa se prevista em lei, tá? Já, pessoal, o erro de tipo inevitável, né? Não tem como evitar. Peraí, viu? Vou botar aqui de vermelho também.
Então, inevitável, né? Também chamada de excusável ou invencível, tá? Excusável ou invencível. Nesse caso aqui, ele exclui o dolo, né? Justamente pela ausência de consciência, né? E também ele vai excluir a culpa pela ausência de previsibilidade, tá? Então, o erro de tipo inevitável, essencial, inexcusável, até colocar aqui, ó. Só colocar aqui na. Ele exclui o dolo. E também, pessoal, ele exclui a culpa. Então, exclui dolo e culpa. Dolo pela ausência de consciência e exclui a culpa pela ausência de previsibilidade, porque é um erro inevitável, né? Não tem como evitar, é impossível, tá certo? Beleza? Então, pessoal, muita atenção nessas duas situações aí, né? E temos o erro de tipo acidental, né? Que é, como eu falei, aquele que recai sobre dados secundários, né? Então, aqui, no erro do tipo acidental, a intenção criminosa ela é manifesta, né? Então, nesse caso, né, vai incidir a responsabilidade criminal, com certeza. E aí nós vamos iniciar, pessoal, trabalhando esse aqui, né? O erro de tipo essencial em relação ao objeto, né? Sobre o objeto, beleza? Então, nesse caso, o que acontece aqui, pessoal, no erro sobre o objeto? O agente, ele erra, né? Ele se confunde em relação ao objeto material do crime, né? Então, ele direciona sua conduta a um objeto que inicialmente não era o que ele quer. Ele se confunde. Então, o erro sobre a coisa, tá? O erro se dá sobre o objeto, tá? Material. Então, no caso aí, eu vou, lógico, ele vai ser punido, mas eu vou levar em consideração, né, o objeto, o material que foi efetivamente subtraído. Então, o erro sobre o objeto, ele não exclui o dolo, não exclui a culpa e não isenta o agente de pena. Então, não exclui nada, tá? Então, sei lá, vai subtrair 1 quilo de açúcar, pensa que é açúcar, mas na verdade é 1 quilo de farinha, né? Vai subtrair o celular, que ele pensa que é um iPhone, mas na verdade não é um iPhone, é um Samsung, que é muito parecido. Tá, beleza, não mudou nada. É crime doloso, vai responder pelo crime. Não, se fosse, por acaso, alguma situação de culpa também, ele ia responder, então não exclui dolo, não exclui a culpa, né? E também não isenta o agente de pena, tá? Então ele vai ser punido da mesma forma. Agora, é óbvio, o agente ele vai ser punido pelo crime praticado, mas considerando que o objeto desejado, né, ou atacado, beleza? Sempre o mais benéfico para ele, né? Então, tem essa situação também, beleza? Então, pessoal, temos também o erro de tipo acidental quanto à pessoa, que é o erro em persona, né? Que é a segunda opção aqui, ó. Então, quanto à pessoa. Nesse caso aqui, vamos ali no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Então vamos lá, né? Vou compartilhar aqui com vocês. O artigo 20, parágrafo 3º. Só enrolar a tela aqui para ele. Olha, o parágrafo 3º, pessoal. Erro sobre a pessoa. Então fala assim, ó. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, né? Vai responder. Não se consideram, neste caso, as condições e qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, né? Porque é o seguinte, pessoal, nós temos a chamada vítima real, certo? E nós temos a chamada vítima virtual. Então, tem essas duas situações aí: vítima real e vítima virtual. Então, o erro contra a pessoa, nós temos essas duas vítimas, né? E aí o que acontece? Como eu falei, não exclui o dolo, não exclui a culpa também e não isenta o agente de pena, tá? Então, para punir o indivíduo, eu vou levar em consideração que as qualidades ou as condições pessoais da vítima virtual, que é a vítima pretendida. Então, ele queria matar o pai. Então, nós temos chamado parricídio, né? Que é matar o próprio pai, que pode ter uma pena maior por conta disso.
Não, ele pensou que era o pai, na verdade era um vizinho. Eu vou levar em consideração o que nessa situação? A condição de pai, que seria, né, da vítima virtual, ou vou levar em consideração a condição de vizinho da vítima, que é o da vítima real? Não. Eu vou levar em consideração o da vítima virtual, tá certo? Então ele vai ser punido. Digamos, ele queria matar a mulher dele, mas ele matou uma vizinha. Não, seria queria matar, né, violência doméstica e tal. Ele vai responder por feminicídio. Ah, mas ele não matou a mulher, matou a vizinha, não importa. Eu vou levar em consideração as condições, né, e circunstâncias aí da vítima virtual, que é a vítima pretendida, beleza? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Tranquilo? Voltando lá o nosso quadro. Vou botar aqui. Pronto. E aí nós temos aqui o erro quanto à execução, tá? Tem um nome específico, é aberratio ictus, beleza? Vou colocar aqui. Aberratio ictus. Tá ali, pessoal, no artigo 73 do Código Penal, tá? Artigo 73 do Código Penal. Então vamos, né, lá também. No artigo 73 do Código Penal. Então, é o erro na execução, né? Aberratio ictus. Olha aí. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia, né, ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, né, que ele pretendia, atendendo o seu disposto, parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal, vítima real, vítima virtual, que nós falamos, né? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, concurso formal de crimes, tá? Então, pessoal, aí, o agente, por erro na execução, né, então, ele acaba atingindo pessoa diversa da pretendida, né? Então, ele representa bem a pessoa, então, ele olha para a pessoa, né, por exemplo, e joga uma pedra na cabeça dela, mas ele erra e atinge a cabeça da terceira pessoa. Essa pessoa que ele queria atingir, queria matar com essa pedra, por exemplo, é a mãe dele, né? Violência doméstica. Mas ele atingiu uma terceira pessoa, que não morreu, foi hospitalizada. Ele vai responder tentativa de homicídio normal, ou, né, se for o caso, tentativa de homicídio, ou tentativa de feminicídio. Tentativa de feminicídio contra a mãe dele, tá? Se ele também atingir a mãe dele, então tem um concurso formal de crimes, uma única conduta, dois crimes, certo? Então, uma tentativa de feminicídio ou lesão corporal, por exemplo, né? Então, esse é o erro na execução, beleza? E aí tem uma distinção importante para não confundir o erro na execução com o erro sobre a pessoa. Por quê? No erro sobre a pessoa, não há equívoco, né, na representação da vítima pretendida. Eu sei quem é, eu estou vendo a pessoa, que isso é importante. Da mesma forma, no erro na execução também, né? Ah, não, no erro sobre a pessoa eu tenho um equívoco, né? O erro em relação à pessoa. Então, penso que é meu pai, mas é o vizinho. Então, no erro sobre a pessoa, há o equívoco na representação da vítima que eu pretendo atingir, né? Já no erro na execução, eu represento bem a vítima, estou vendo ela, mas eu erro o alvo e atinjo uma terceira pessoa, né? Outro ponto importante é que no erro sobre a pessoa, a execução do crime ela é correta, não há falha nenhuma operacional. Já no erro da execução, a execução do crime ela é errada. Tem uma falha, né, na execução do delito. Ainda, no erro sobre a pessoa visada ela não corre perigo, né, porque ela é confundida com outra, né? A pessoa que eu quero matar, ela nem está ali, eu confundo ela com outra pessoa. Já no erro na execução, a pessoa que eu viso atingir, ela corre perigo, ela está no local, né? Ela só não é atingida, beleza? Então não há nenhuma confusão por parte aí do agente, tá certo? E aí, pessoal, a doutrina traz algumas questões, né? Enfim, vocês podem ler depois as consequências, né? Ó, se o agente atingir apenas a pessoa diversa da pretendida, então tem um aberratio ictus de resultado único. Então ele é punido pelo crime, considerando-se, contudo, aí, o que? As condições e qualidades da vítima desejada. A vítima
virtual. Vou levar em consideração ela, a virtual, a vítima pretendida. Agora, se o agente atinge também a pessoa que ele não pretendia, atinge a vítima que ele pretendia em um terceiro, então fala-se que é aberratio ictus, né, de unidade complexa, um resultado duplo. Então, ele será punido pelos dois crimes, como eu falei, concurso formal, conforme ali o artigo 70, tá, do Código Penal, beleza? Artigo 70, que trata, né, do concurso formal de crimes. E aí, pessoal, a próxima espécie aí de erro de tipo acidental, só colocar aqui no quadro, deixa eu compartilhar o quadro aqui para vocês. É esse aqui, ó, resultado diverso do pretendido. Pessoal, esse caso aqui, do resultado diverso, eu tenho chamado aberratio criminis, tá? Vou colocar aqui, ó. Aberratio criminis, né? Ou também aberratio delicti. Então, nesse caso aqui, o agente, também por acidente, né, o erro no uso dos meios de execução, ele atinge o que é um bem jurídico distinto, né, daquele que ele pretendia atingir, né? Então, pessoal, isso está lá no artigo 74. Então, artigo 74 do Código Penal. Deixa eu só aqui compartilhar com vocês. Então, ó, resultado diverso do pretendido. Fora dos casos do artigo anterior, quero dizer que de erro na execução da aberratio ictus, né? Quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, certo? Agora, se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Aí eu tenho o quê? O concurso, né, formal de crimes. Então, no aberratio crimes, o agente, ele obtém um resultado diverso do pretendido. Então, isso aqui é um ponto, né, importante. Ele vai responder pelo resultado diverso pretendido, né? Porém, a título de culpa, se houver previsão legal. Então, ele visa o resultado. Então, por exemplo, o indivíduo ele quer danificar uma janela, né, de um terceiro, tá? No entanto, o que acontece? Por erro na execução, ele atinge e mata a pessoa lá dentro da casa dela. Então, ele queria praticar um dano, mas acaba produzindo a morte. Então, ele joga a pedra na janela, erra a janela e atinge a cabeça do morador. Ele morre. Então, nesse caso, responde por qual crime? Homicídio culposo, porque eu tenho a previsão da conduta culposa em lei, né? Agora, se além de quebrar a janela ele mata a pessoa, ele responde por dois crimes: o dano, né, na janela e o homicídio culposo. Nesse caso, né, em concurso formal de crimes, eu tenho uma conduta, dois crimes, conforme o artigo 70 do Código Penal, tá certo? Concurso formal de crimes. Então, esse é um ponto, né, também importante, beleza? E aí, pessoal, já avançando aqui, né? Deixa eu só compartilhar com vocês o quadro. Nós temos aqui o erro sobre o nexo causal, né? Então, aqui o que acontece, né? É o caso, né, que o resultado desejado, ele se produz, né, mas com um nexo diferente, né? De uma maneira diferente da planejada pelo agente. Então, a primeira é o erro sobre o nexo causal em sentido estrito, né? É que o agente, ele, mediante um só ato, ele provoca o resultado visado, né? Porém, com outro nexo de causalidade. E a segunda é o dolo geral, o aberratio causa, né? Então, no primeiro, por exemplo, até a doutrina fala, ó, o indivíduo A empurra B de um penhasco, para que ele morra afogado. Porém, durante a queda, ele bate a cabeça contra uma rocha e morre em razão de um traumatismo craniano. Então, o erro sobre o nexo causal, tá certo? E temos, né, o erro em sentido estrito. E temos o erro de uma forma geral, que é o dolo geral, o aberratio causa,
Porque é uma espécie que o agente, ele, mediante a conduta desenvolvida, eu tenho a pluralidade, né, de atos praticados por ele. Então, por exemplo, o A atira em B, né, primeiro ato, e imaginando que B está morto, o que é que ele faz? Joga o corpo de B no mar. Mas aí B morre o quê? Afogado, tá? Então, o chamado dolo geral, ele queria matar, mas ele pensou que estava morto e jogou, mas estava vivo, morreu afogado, é culposo. Não, negativo. Ele queria matar, tem um dolo geral, também chamado aberrácio cause, tá? Aberrácio cause. Então, o erro sobre o nexo causal tem as duas espécies, né? Só colocar aqui, em sentido estrito. E eu tenho, né, a situação do dolo geral, também chamada aqui de aberrácio cause. Certo? O dolo geral também chamado de aberrácio cause. Beleza? E aí aquela situação, a consequência é o quê? A punição do agente por um só crime, né? No caso aí, desejado desde o início, a título de dolo. Então, desde o início ele quis matar, quis lesionar, enfim, ele vai responder pelo crime, né? Porque é o dolo dele, ele queria matar. Só houve o que? Um erro no nexo causal, beleza? E aí, existem alguns pontos aqui do erro de tipo, vamos falar aqui antes de avançarmos, né? Cadê aqui? Deixa eu só buscar um ponto aqui, senão eu não acho. Aqui, achei. Ok, pessoal, existe o erro de tipo essencial. Que difere, né, do delito putativo por erro, o delito putativo por erro de tipo, né? Por quê? Vamos lá. No erro de tipo, tanto no erro de tipo essencial como no delito putativo por erro de tipo, eu tenho uma falsa percepção da realidade. O agente ele não sabe o que faz. Ambos, né? Tanto o delito putativo por erro de tipo como o erro de tipo essencial tem um erro. Então a gente não conhece o que acontece em sua volta. No entanto, o que acontece? No erro de tipo essencial, o agente ele imagina praticar uma situação que é um indiferente penal. Então, ele acha que está agindo de maneira lícita no erro de tipo essencial. Já no erro, no delito putativo por erro de tipo, o agente ele imagina o quê? Praticar um fato típico, né? Mas acha estar o quê? Agindo ilicitamente. Ele pensa que está praticando um ilícito, mas na verdade não está. Beleza? Então, por exemplo, ó, um exemplo desde tipo, o caçador que vai lá, atira uma pessoa fantasiada acreditando que ela é um urso, né? Então, nesse caso, que haverá um delito putativo por erro de tipo, no caso do visitante, né? Aí tem a questão do visitante do museu que cerca, né, de cera que atira um boneco, acreditando que quer matar alguém, né? É aquele museu de cera lá em Gramado, né? Então o cara pensa que uma pessoa vai dar um tiro nela. Ah, matei, praticou homicídio. Não, meu filho, é um boneco. Então, um delito putativo por erro de tipo. Ele acha que pratica um fato típico, mas ele está agindo de maneira, né, ilícita, tá? Então, acha que estava praticando um fato típico, né? Então, o erro de tipo essencial é isso. Ele acha que está praticando um fato típico, mas, na verdade, né, está agindo de maneira lícita. Já no delito putativo, não, é diferente. Então, o agente, ele imagina praticar um fato típico. Ele acha estar agindo ilicitamente, mas não está. Tá? Então, ó, mais uma vez, erro de tipo essencial. O agente imagina praticar um indiferente penal. Acha estar agindo de maneira lícita, né? Então, e mais uma vez importante, tanto no erro de tipo essencial quanto no delito putativo por erro de tipo, né, também chamado de delito de alucinação, há uma falsa percepção da realidade, tá? No erro de tipo, a gente pratica tipo penal sem querer, enquanto no delito putativo por erro de tipo, o agente pratica um fato atípico sem querer, né? Ele pratica uma conduta atípica sem querer, por isso que é um delito putativo, está só na cabeça dele, tá? Ele pensa que é crime, mas não é.
Então, no erro de tipo essencial, o agente que ele ignora a presença de um elementar, né? Por exemplo, alguém, né? Do delito matar alguém. Pensa que está matando uma pessoa, mas está matando um boneco. É isso. Já no delito putativo por erro de tipo, o agente que ele ignora a ausência da elementar, pois o boneco não é alguém, né? Ele pensa que é alguém, mas não é, tá? Um delito imaginário, né? Então, no erro de tipo essencial, a gente pratica o tipo penal sem querer. Já no delito putativo por erro de tipo, o agente pratica um fato atípico sem querer, que é um crime imaginário. É um exemplo. Exemplo de erro de tipo, o agente atira contra a pessoa imaginando ser boneco de cera. Pensa que é um boneco de cera, dá um jeito, matei uma pessoa. Caramba! O que é isso? Erro de tipo essencial. Ele erra no que tange a elementar alguém do crime de homicídio. Já no delito putativo por erro de tipo, um exemplo, um agente, ele atira contra a estátua de cera, imaginando ser uma pessoa. Ele queria matar mesmo. Ele queria matar, mas na verdade ele não praticou crime algum, tá? Então, se você for analisar aí, percebe-se o quê? Que o delito putativo por erro de tipo, ele não passa de um crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto material, tá? Então, isso é uma observação importante, pessoal, beleza? Aqui, ó. Deixa eu só passar aqui, cadê? Ó. Então, delito putativo por erro de tipo nada mais é que uma situação de crime possível, tá? E é impossível por quê? Pela impropriedade, tá? Absoluta do objeto material. Então, impropriedade absoluta do objeto material, tá? É a impropriedade absoluta do objeto material. Então, muita atenção aí em relação a essa distinção entre o tipo essencial e o delito putativo por erro de tipo, tá certo? Então vamos aí avançando, né? Temos também, pessoal, o erro, é outro ponto importante, o erro provocado por terceiro. Deixa eu até colocar aqui, acho que cabe aqui no canto. Erro provocado por terceiro. O erro provocado por terceiro, pessoal, tá ali, né? No artigo 20, parágrafo terceiro, né, do Código Penal. Então, vamos lá. Artigo 20, parágrafo terceiro. Deixa eu botar aqui. Ó. O erro quando contra a pessoa, tá? Contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, né? Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, pessoal, aí, nesse caso, no artigo 20, no parágrafo segundo, perdão, tá? Erro determinado por terceiro, muda lá depois, parágrafo segundo. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro, tá? Então, temos aqui o que é um erro, que é um chamado erro induzido, tá? Deixa eu só voltar lá. É o erro induzido, né? Aqui é parágrafo segundo, deixa eu só... Tá? Então, esse erro aqui, vou colocar de vermelho, é o chamado erro induzido.
Então, erro induzido. Então, pessoal, aqui no erro provocado por terceiro, eu tenho dois personagens, o agente provocador e o agente provocado. Então, trata-se de erro não espontâneo, né? Então, um erro que não é espontâneo, é voluntário, que leva o quê? A pessoa que é provocada a praticar o delito. Então, qual a consequência disso aí? Eu tenho a punição do agente provocador na condição de autor mediato da conduta, beleza? Então, esse é um ponto importante, né? Então, se o erro ele foi determinado de maneira dolosa, o provocador responde pelo crime na modalidade dolosa. Se determinado culposamente, responderá pelo delito culposo. O agente que é provocado, que é o autor imediato, pessoal, em regra, ele não responderá pelo crime, por crime nenhum. Entretanto, caso ele tenha agido com dolo ou culpa, aí sim ele responde, né? Então, por exemplo, tem um médico ali, que é autor imediato, ele responde por homicídio, né? No caso, quando ele, na intenção de matar o paciente, ele induz a enfermeira a administrar uma dose letal ao paciente. Então, se ele faz isso, o médico, ele é autor mediato. Então, é um erro determinado por terceiro. A enfermeira errou, mas é um erro que foi determinado por terceiro. Nesse exemplo, a enfermeira não responde por nada. Exceto se houver dolo ou culpa parte dela, de alguma forma. Beleza? Já o médico, se ele ajuda dolosamente ali, administrou no dolo mesmo, ele responde pelo crime doloso. Se foi culposamente, em tese, pode responder pelo crime culposo também, tá? Então, pessoal, isso aí é algo também muito importante, tá? Outro ponto, vamos, né, agora que finalizamos aqui o erro de tipo, nós estamos falando, deixa eu só ver aqui, falamos do erro e tal, vamos me situar aqui, erro de tipo, tal, 9.2, isso, erro de tipo. Agora vamos falar quanto ao modo de execução, né? A classificação aqui, as condutas, né, ainda, falando sobre sobre a conduta, né, no âmbito do fato típico, tá? Estamos ainda trabalhando, né, conduta no âmbito do fato típico, estou só vendo aqui para me situar. Condição, forma. Ah, certo. Então, estava nas formas de conduta, né? E aí vamos avançando. Erro de tipo já foi, viu? Tá, tem um bom tempinho ainda aqui para a gente terminar essa parte. Ainda trabalhando as formas de conduta, que posso lá do início, né, tal. Então, ainda quanto ao modo de execução. Então, quanto ao modo de execução. Primeiramente, pessoal, aqui nós temos o crime comissivo, tá? Pessoal, crime comissivo nada mais é que o quê? Uma ação, uma conduta, né, que é praticada pelo indivíduo, né, que configura crime. Então, no crime comissivo é uma conduta que viola o tipo penal proibitivo, então matar alguém, furto, subtrair coisa alheia móvel e por aí vai. Então, o crime comissivo, né, ele exige por parte do agente uma ação, tá? Então, exige uma ação por parte do agente. E nós temos, pessoal, o crime. Temos o crime omissivo. Omissivo, tá? Então, o crime omissivo, né, é uma não realização, não fazer, né, de uma conduta que deveria ter sido feita, que a gente estava juridicamente obrigado a fazer, né? Então, enquanto aqui é um ponto interessante, aqui nós temos, né, uma omissão. Então, ó, no crime comissivo, enquanto nós temos aqui, ó, a violação de um tipo, então ela viola, né, que a conduta comissiva viola um tipo proibitivo. Já a conduta omissiva, no caso aqui, viola, viola um tipo mandamental.
Tem que socorrer, tem que fazer alguma coisa, simplesmente ele não faz, aí ele é omisso, né? Então, no tipo proibitivo, é violado o quê? Por ação. E no tipo mandamental é violado por omissão, né? Então a conduta ela é omissiva, beleza? E aí tem algumas questões importantes. O crime omissivo, né? Então a gente está falando aqui do crime omissivo, ele pode ser próprio ou impróprio. Só voltar aqui nesse negócio. Vou gravar. O crime omissivo, ele pode ser próprio, tá? Próprio, também chamado de puro, como também ele pode ser impróprio, né? Também chamado de comissivo por omissão. Comissivo por omissão. Então, o omissivo próprio, né, tem um descumprimento de normas imperativas, né, mandamentais, né, que determinam que a atuação do agente, né, um dever genérico de agir, um dever de solidariedade, tá? Então, o próprio tipo penal incriminador fala isso. Então, basta o que a desobediência parte do agente sendo um princípio, né? Sendo em princípio, inclusive, relevante porque é a ocorrência do resultado naturalístico. Então, o crime omissivo próprio, a mera omissão já configura. Já no crime omissivo impróprio, pessoal, eu tenho o quê? O não fazer será penalmente relevante. Então, é a ausência do dever jurídico especial que a gente tem de realizar a conduta. Ele simplesmente não fala nada, não faz nada. E aí, pessoal, nós temos aqui uma cláusula geral da questão do crime omissivo impróprio, que é justamente o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então vamos lá, no artigo 13, parágrafo 2º. Deixa eu só colocar aqui. No artigo 13, parágrafo 2º, ó, relação de parágrafo 2º, fala aqui, ó, relevância da omissão. Então fala aqui, ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí vem. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção, vigilância, né, entre os pais, aqui, mãe e tal. De outra forma, assumir a responsabilidade de impedir o resultado, né, um piloto de embarcação, por exemplo, ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado, né? Eu sou o guia do safari e levei as pessoas para uma área proibida. Não, bora, eu dou conta que eu cuido de vocês. Espera aí, eu criei o risco, né? Então, eu tenho o dever de proteger aquelas pessoas. Aparece um animal, mata uma pessoa, você estava correndo também, vou embora. Então, essas três situações aqui, o crime comissivo por omissão, gira em torno disso aqui, ó, da omissão, né, penalmente relevante, tá certo? Omissão penalmente relevante. Então, nessa omissão, na relevância da omissão, não se resume ao dever de agir, né? Então, claro, né, esse agir tem que ser possível, né, para atuar. Se era impossível ele agir, óbvio que não vai poder responder por isso, né? Mas aí, é claro, tem que analisar sempre o caso concreto, né? Na omissão penalmente relevante, né? Tem que analisar o caso concreto. Aí a doutrina, ela explica, né, ponto a ponto e tal, né? E aí eu vou... E também fala, né, que o crime comissivo por omissão é uma conduta mista, né? É um tipo penal que é composto de ação seguida de omissão, né? Então, tem uma ação seguida de omissão, beleza? Por isso que é crime comissivo por omissão, né? Tem essa questão aí. Então, nós falamos, né? Com isso, a gente conclui, pessoal, o estudo da conduta, né? Esse tempo todo aí, né? Essas aulas todas trabalhando a conduta. E aí, vamos depois, mais à frente, na próxima aula, eu quero gravar com vocês, vou falar sobre o resultado, nexo causal, tipicidade, para finalizar o fato típico, tá? E aí,
Mais à frente, vamos trabalhar, né, outros pontos importantes, né, do conceito analítico, né, a antijuridicidade, as causas excludentes da ilicitude, talvez até na próxima aula já fale sobre elas, né, eu vou gravar para vocês, e também a culpabilidade, né, os elementos ali da culpabilidade, tudo mais, destrinchar eles, né, e talvez mais um ponto, a gente encerra o assunto, tá bom? Então, pessoal, deixa eu só encerrar aqui para o compartilhamento. Então, é isso, estudem, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.